E aí, galera? Esperar o pessoal entrar. Sejam bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma live aqui do meu Instagram. Mac Alves, beleza, Mac? Lívia Albuquerque, Nádia Pimenta, Nilene Morris, Voleibol Boa Viagem, Concurseiro Papirando 35, Roberta, Luna Diniz, sejam todos bem-vindos. Faltou isso aqui, pessoal. Nossa convidada já está aqui. E agora, Sarinha, tá me ouvindo? Andressa Bush, Marcos Taveira e a Costa. Valeu, Max. Algumas solicitações aqui. Deviane Pereira Rezende, Amanda Silva, Luana Caroline Lima. Ó, já somos 72 aqui, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado aí, pessoal, pelo prestígio. A conversa de hoje vai valer muito a pena. Vai ser com uma amiga minha de longa data. Vocês vão gostar dela, da história dela, do que ela tem para contar pra gente aqui. Eu mesmo vou aprender, porque eu sei partes. Vocês estão me ouvindo? Como é que tá o som para vocês? Tá bom? Meu colega, meu amigo Marco Rocha. Isabelle Guimarães está me dizendo que tem hora que fica mudo. Vocês me falem se vocês estão me ouvindo aí. Minha convidada já mandou a solicitação. Vou procurar aqui. Visualizar. Não chegou para mim, Sarinha. Não tem solicitação sua por enquanto aqui. Chegaram 3 solicitações, mas nenhuma delas é sua. Foi. Acho que agora vai, hein? Agora vai. E aí, minha querida? Tudo bem? Tudo bom, Sarinha? Tudo jóia. E você? Boa noite pra você. Tudo bom por aqui. Melhor agora, revendo você, ainda que dessa maneira, né? É. Depois de muito tempo, a gente não se Sim. vê, tem aí uns, sei lá, Uns anos, né? Uns uns bons anos. anos. Uns bons anos. Gratidão, viu, pelo convite. É uma honra pra mim estar com você aqui. Você sabe que eu sou, além de seu amigo pessoal, tenho uma admiração muito grande por você. A gente se conhece há mais de 10 anos. Exatamente. 10 Mais de anos de 10 anos, né? amizade, gente. 10 anos de amizade, é. Mais que isso, eu nem sei exatamente quanto, mas sei que que são mais de 10 anos. Foi 2007, eu acho, Marconi, ou 2008. 2008, talvez. Ou seja, 12 anos. É Não, um tempo. É 12 um tempo. anos. E fico feliz Pois de é. estar aqui, viu? Pois é, pessoal, boa noite. Já estamos aqui com 105. Tem uma galera aqui com a gente. Eu vou, pessoal, deixar que Sara se apresente. Antes, eu quero só dizer que é uma grande satisfação para mim estar fazendo essa live com ela. Eu já tinha chamado ela umas 2 ou 3 vezes. Ela estava esperando aí um espaço na agenda dela, que a mulher tem feito muita live, né? Nessa agenda atribulada dela aí em Brasília. Sim. Sarinha, uma grande satisfação para mim. Eu vou pedir para que você comece se apresentando para o pessoal. Conte aí, Gratidão. faça um resumo da sua história. Marconi, gratidão acima de tudo, por poder estar aqui e contribuir com seus alunos, com seus seguidores, da forma que eu puder. Pessoal, eu sou a Sara Delma, sou formada em Relações Internacionais pela Estadual da Paraíba, em Direito pela Federal da Paraíba. Passei na OAB em 2012, mas nunca atuei, e sempre estudei muito para concursos, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu dou aula. Já dei aula em um cursinho preparatório chamado Estratégia Concursos e pedi para sair de lá agora em março para poder fazer meu próprio site, inclusive está sendo feito, e dou consultorias de estudo também. E a ideia é dar aula depois, em breve, quando eu tiver tempo, para escrever meu curso de Constitucional e Jurisprudência do STF. É isso. Que legal. É uma introdução rápida, pessoal, mas vocês já veem aí que ela tem um currículo de peso, né? Ela não está aqui a passeio. Sara, eu vou começar, eu vou interagindo com você, a gente vai conversando.
como a gente tinha até combinado, e eu gostaria de começar pontuando o seguinte. Eu vi uma entrevista do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, acho que foi no Conversa com Bial. E ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse que, Pedro, a gente na vida faz os planos da gente, mas depois a gente vê que a vida leva a gente para onde ela quer. E olhando para a sua trajetória, eu me lembro disso, porque você começou a graduação de nutrição, você queria fazer medicina. Você queria fazer medicina, você começou a graduação de nutrição, você trancou nutrição, depois você fez direito e relações internacionais, querendo ser diplomata, eu me lembro bem desse seu sonho. E aí, hoje você está aí como consultora legislativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, depois de ter sido aprovada em outros 14 concursos. Então, a sua vida parece um exemplo claro disso, né? Você programou tudo em uma direção, mas ela levou você para onde ela queria. Como é que foi isso? Como é que você explica essas guinadas na sua trajetória? Olha, primeiramente me emociona muito que você se lembrou, assim, que você se lembra da minha trajetória como amigo e você se lembra também das coisas que eu te falo, né? Eu acho isso muito bonito, Marconi, de você relembrar tudo isso. De fato, é sempre... E é bonita a forma como você põe, né? Trazer Barroso mais ainda, que eu sou fã dele. Mas, assim, de fato, sim, pessoal, é isso mesmo. A vida... Eu entrei aos 16 anos na Universidade Federal da Paraíba, no curso de nutrição. Então, desde então, em 2004, tem 16 anos. Na verdade, tem mais, né? Eu tenho 33 anos. Gente, façam as contas aí. Eu sou péssima de números. Mas, enfim, eu entrei em 2004 na Universidade Federal da Paraíba, em nutrição. E, desde então, eu nunca mais deixei de levar os estudos na brincadeira. Eu sempre levei os estudos a sério há 16 anos. Então, de fato, como o Marconi falou, a vida foi fazendo assim. Larguei nutrição na metade, ou um pouco antes da metade, fiz uns intercâmbios fora, voltei e me formei nas duas ao mesmo tempo. Direito na federal, réu na estadual, passei na OAB antes de me formar nas duas e vim para Brasília para estudar no cursinho de diplomata. Inclusive, fiz uma live com um grande amigo que estudou comigo domingo agora, Ramon, está no meu feed, sobre essa minha trajetória. Larguei diplomacia e aí passei em 15 concursos e é sobre isso que a gente vai falar. Eu queria primeiro, Sara, ainda fazendo parte dessa apresentação, que você dissesse quais foram esses concursos em que você foi aprovada e quais foram os cargos que você veio a ocupar. Beleza, eu fiz uma lista, tá aqui em cima da mesa, que eu esqueci de pegar. Espera aí, galera. Eu tive que escrever agora. Não dá para decorar. Confiar na mente, na verdade, são 17, mas sobre 2 eu vou falar em outra live com o Fernando Mesquita, que é aqui, fiz a lista. Minha letra horrorosa tá aqui. São 17 aprovações, mas eu sempre conto 15, porque são 2 muito peculiares. Vou até comentar por cima sobre esses 2, que eu vou fazer uma live amanhã, inclusive, com o Fernando Mesquita, que é referência nacional em aprendizagem acelerada, no YouTube dele, tá, pessoal? Amanhã, quarta-feira, às 9 horas. Um deles é o concurso da ABIND, Oficial de Inteligência, mas eu acho que eu conversei com ele, a gente vai fazer uma live só sobre esse concurso. Mas são 17 aprovações. Eu conto como 15 apenas, ó, eu sou muito doida. Mas assim, 15 por quê? Eu conto as que foram mais importantes para mim. E eu vou começar pela primeira, que é justamente a 15ª aprovação. Que foi o cargo de consultora legislativa. O Marconi falou que eu sou consultora. Eu não tomei posse ainda, tá, gente? Tá bem próximo. Mas eu ainda estou no Superior Tribunal de Justiça, em gabinete de ministro. Amo o que eu faço votos e decisões, estudo todo o processo, desde a primeira instância, a segunda instância, enfim, bem legal. Mas vamos lá. Primeira, CLDF, que é o cargo dos meus sonhos, sempre foi. Terceiro lugar, em consultora legislativa da área de Constituição e Justiça, CCJ. Já ouviram falar na Comissão de Constituição e Justiça? Pronto. Na verdade, não é o cargo da comissão, pessoal, é o cargo em que passam todos os... assim, o nosso cargo, a gente faz pareceres terminativos sobre todas as leis, tá? De constitucionalidade, regimentalidade, legalidade. Fazemos minutas de proposição de leis, enfim, é esse o cargo. Terceiro lugar, eram 4 vagas para ampla concorrência, foram 7.189 candidatos para apenas 4 vagas, e um concurso que acontecia a cada 13 anos. 93 foi o primeiro, 2005 foi o segundo, então entre 2005 e 2018 foram 13 anos sem concurso para apenas 4 vagas na minha área,
e depois de todas as fases eu passei em terceiro lugar. Só expliquei esse porque esse é o do meu coração, tá? O resto agora eu só vou falar a posição e o cargo. Segundo concurso importante para mim foi o primeiro lugar em analista do TRF da 5ª Região. Fui nomeada há um mês, mais ou menos. O prazo está suspenso, porque não tem voo para ir, para eu tomar posse. Então, primeiro lugar analista TRF da 5ª Região, foi a maior nota de todo o TRF5, tá, gente? Depois, primeiro lugar em técnico também, primeiro lugar TRF da 5ª Região, a maior nota também de técnico de todos os estados. Mas eu não tomei posse nesse. Eu fui nomeada em 2018 e não quis. Assinei desistência. Oitavo lugar, é sétimo lugar, mas eu ponho oitavo porque teve uma treta lá com o cara das cotas, enfim, aí eu ponho oitavo lugar. Analista do TRF da 1ª Região. Aqui, botei sede Brasília, porque é punk, que a galera em Brasília é muito profissional nos estudos. Aqui ninguém brinca em serviço. Então, é muito querido para mim esse cargo. Oitavo lugar, analista TRF1, sede Brasília. O quinto do meu coração é segundo lugar, analista do Ministério do Planejamento. Esse eu tomei posse em 2015, tá, gente? Eu tomei posse em 2015, foi bem interessante, eu amei esse cargo, mas também depois de 1 ano e meio eu pedi exoneração do cargo para estudar. Porque eu era 880, ou eu estudava 10 a 8 horas por dia, ou não ia passar para consultora, já expliquei por quê. Sexto concurso, 18º lugar, técnica do Superior Tribunal de Justiça. Concorrência insana também. Esse foi o de 2018. Eu passei também para analista em 2015 do STJ, Superior Tribunal de Justiça, 42º lugar. Foi bem interessante esse concurso, eu queria muito, mas enfim. Não tomei posse porque não me nomearam ainda. 42º lugar analista do STJ 2015. Em 2015 também eu passei em técnica do STJ. Esse é o meu 8º concurso. Cadastro reserva, não me nomearam só em 2018 porque eu passei em 18º lugar. Nono concurso, 45º lugar analista da FUNPRESP. Do coração também. Mas o 10º concurso foi muito do coração porque foi aqui 56º para técnica da TerraCap. Foi um concurso de mais de 59 mil candidatos só para esse cargo. Esse é do meu coração também, essa 10ª aprovação. 11º e 12º aprovação foram 2 cargos na UEPB. Eu não lembro em que ano foi, gente. Se tiver alguém da Paraíba aí, alguém lembra. Eu fui nomeada, eu acho, inclusive, em um desses cargos, mas eu nem olhei a nomeação. 2 cargos na UEPB. Foi muito concorrido esse concurso também, mas não assumi. 13º concurso, técnica administrativa da Secretaria de Educação do DF. 14º concurso, aí João Pessoa, Marconi. Eu passei em 18º lugar para técnica de controle externo. Devem ter me nomeado já, eu nem sei, nunca fui atrás. Passei também para agente penitenciário. Caraca, são 18 aprovações, porque eu também passei para auditora aí da Controladoria Geral de João Pessoa. Mas eu passei lá na rabeira, entre os últimos lugares, nem conto. Agente penitenciário do DF também passei, e minha mãe me proibiu de fazer o TAF. Portanto, passei em primeiro na fase lá, chegou no TAF, minha mãe me proibiu, ela manda, eu obedeço. E passei também para oficial de inteligência da ABIN, esse é o 17º concurso, e aí eu explico depois, vai ter que ter uma live só sobre ele, e são 18 aprovações. Eu passei também para técnica de processo legislativo da CLDF, sei lá quantos Eu tentei aqui, enquanto você falava, eu tentei estabelecer critérios. Enquanto você falava, Sarinha, eu tentei estabelecer critérios aqui para memorizar essas aprovações, mas eu São desisti, 18 tá? aprovações, eu escrevi aqui. Pela quarta, quinta, eu desisti. Eu imagino que até você mesma tenha que escrever. Não dá, são 18, na verdade, aprovações, mas eu conto 15. Entendi. Sara, você falando essas aprovações todas aí, a primeira pergunta que me vem à cabeça é, a gente viu, você passou em cargos diferentes, né? Cargos que exigiram certamente preparações diferentes entre si. Como é que funcionava o seu processo de adaptação, de preparação de um cargo para o outro? E quais eram os aspectos assim comuns? Quais foram os passos, assim, digamos, comuns a todas essas aprovações? Assim? O que é que permanecia, o que é que mudava e como você organizava, gerenciava essas mudanças de uma preparação para outra? Ai, difícil pergunta. Vou tentar ser o mais breve possível, assim. Não dá para responder isso em 2 minutos, nunca. Mas, assim, vamos lá.
Pessoal, eu queria ser diplomata, então fiz uma boa base, por exemplo, de português e tal, e de algumas matérias de relações internacionais. Uma basezinha na minha graduação de Direito na Federal, e aí, quando eu desisti da diplomacia, eu tinha a base de português, assim, porque eu sabia muito de outras matérias que nunca caíram nesses concursos, que eram tudo de relações internacionais e diplomacia. Então, boa base de português. Então, sempre gabaritei ou quase gabaritei português em todas essas 18 aprovações. Eu vou parar de falar 18 porque eu tenho que fazer uma live sobre as 3 excedentes, as 15. Eu sempre quase gabaritei português ou gabaritei. Então, isso é uma coisa em comum entre elas. Deixa eu ver. Administrativo e constitucional. Eu sempre foquei em gabaritar também. Então, sempre gabaritava ou quase gabaritava constitucional e administrativo. Caíram em todas essas 15 aprovações. Eu nunca estudei raciocínio lógico direito, só os tópicos mais, digamos, fáceis. Os difíceis eu deixava de lado, porque o custo-benefício é muito ruim. Já sugiro aí pra galera. Que mais que era em comum dessas 15? Área administrativa, porque tem a ver com área legislativa, de algum modo. Eu nunca fui para a área jurídica pesada, gente. Assim, penal, que é a área do Marconi, né? Penal, processo penal, porque eu nunca quis área policial. Então, eu focava nas matérias que caíam mais ou menos em umas às outras. Então, contabilidade, eu sabia muito. Administração financeira orçamentária, os direitos. Enfim, era isso, velho. Eu pegava o edital e eu tinha que destrinchar o edital. A única coisa que eu não estudava tudo era raciocínio lógico. O resto, eu estudava tudo. Entendi. Então você pegava o edital, fazia as alterações, pelo que eu estou vendo, elas eram muito intuitivas, assim, né? E baseadas no edital, assim. Você dava sempre no edital. Não, do lida não, verticalizava o edital. Você tem que verticalizar, gente. Quem está estudando aí, ou quem está assistindo, verticaliza sempre seu edital, põe um tópico abaixo do outro, enumera os tópicos e se baseie sempre por eles. E você vai sempre focar em esgotar todos aqueles tópicos, exceto o raciocínio lógico. Eu acho que informática também, Dona Flor está perguntando aí. Informática eu fazia muita questão, gente. Eu nunca lia muito, perdia tempo com PDF de informática. Beleza? Então, beleza. Informática, essas matérias assim, cuidado. Sara, eu que lhe acompanho, que sou seu amigo, eu sei que você diz que a sua trajetória de estudos, ela não começou quando você foi estudar para fazer uma prova de concurso, né? Você diz que estuda, que leva os estudos a sério há pelo menos 16 anos, quando você ingressou na Universidade Federal da Paraíba. Uhum. Mas a gente sabe que o estudo para concurso é muito diferente daquele estudo de faculdade, né? Você pode tentar ali conciliar, harmonizá-los, mas eles têm linhas diferentes, assim, porque a academia, né, de modo geral, assim, o conhecimento acadêmico, na academia você costuma ter um objeto mais limitado e um aprofundamento muito grande. Para concurso, seu objeto é muito vasto e você já não aprofunda tanto. Você precisa, ali, como diz o William Douglas, daquele pão com ovo bem feito. E aí, qual o conselho que você dá para quem está na faculdade e já quer direcionar os estudos para concurso público? Se você fazia isso, se você não fazia isso. Beleza. Só lembrando de mandar um beijo para minha mãe, que sempre acompanha. Ela sempre lembra de todos esses anos, né? Maria de Fátima, tá aí. Então, Marconi, na época que eu fazia nutrição na UFPB, eu era muito novinha. Então, nem pensava em concurso. Entre os 16 e os 18 anos na universidade, zero pensamento em concurso. Fui fazer intercâmbio, voltei, e aí eu fazia Direito e Relações Internacionais ao mesmo tempo. Não dava para pensar em concurso também. Só dava para pensar às vezes tinha época que eram 12 disciplinas de uma vez, federal e estadual, galera altíssimo nível, então eu tinha que acompanhar e nunca reprovei nada, muito pelo contrário, me formei com altíssimas notas. Então, zero pensamento em concurso nas graduações, zero. Então, mas era bom, porque eu lia milhares e milhares e milhares de textos ao longo das 2 graduações. Textos em inglês também, estão perguntando aí como é que eu fazia com inglês. Gente, relações internacionais era porrada de texto em inglês e espanhol, então, graças a Deus, a graduação me ajudou nisso. E sim, teve inglês em alguns concursos desses. Principalmente a BIM e o meu de consultora legislativa. Mas aí é isso, galera, assim, eu nunca estudei para concurso na época da minha graduação, mas assim, eu já sugiro que quem quiser passar em concursos de alto nível, já pense sim em direcionar,
porque a minha preocupação era só acompanhar minhas turmas, que eram de pessoas incríveis, e eu não queria ficar para trás, então eu tinha que estar sempre num bom nível nas duas. E que mais? Eu também dava aula de inglês nessa época, era professora do Colégio João Machado, aí em João Pessoa. Que mais? É isso. Eu sugiro que se você não cometa o erro, que não é o erro, né? Na verdade, eu estava focada na área acadêmica, sempre fui assim. Fui para Washington, inclusive, em 2012, nessa questão das minhas pesquisas. Eu era muito engajada nos projetos de pesquisa, projetos acadêmicos, sempre. Zero concurso. Mas não sugiro que você faça o que eu fiz, caso queira concurso. Eu também, eu fiz uma graduação razoavelmente bem feita. E ela não foi direcionada aos concursos públicos. E é um arrependimento que eu tenho. Assim. Quando o pessoal vem me perguntar sobre isso, se é para conciliar, se dá para conciliar, se deve começar a estudar ainda na faculdade, eu digo que sim. Porque na faculdade você geralmente tem 5 ou 6 matérias ali por período. Né? 5 ou 6 matérias por período. Então dá para você esgotar o que a faculdade exige e depois você estudar para concurso. Quando você formar, você vai ter que dar conta de todas aquelas matérias e de outras que muitas vezes nem compuseram ali a sua grade curricular. Então vai ser muito mais trabalho depois que você forma. Na faculdade, você pode ir fazendo muito bem aquelas disciplinas de cada período e já estudar para concurso, dá tempo. Mesmo quem trabalha, eu acho que se organizar, você consegue. Porque aí quando você forma, você tem 5, 6 anos ali à frente de quem vai começar depois que forma, né? Sim. Sarinha, uma das coisas que eu mais quero lhe perguntar, e é uma curiosidade minha, tá? Sim. Isso eu aviso até aí pro pessoal que eu não sei, e isso é realmente uma coisa que ela vai esclarecer para mim agora, ela nunca me contou isso. Você conta que você estudou 10 mil horas líquidas e você chegou a resolver mais de 120 mil questões. Eu tinha um estudo muito centrado na resolução de questões, né? Sim. Defendo muito isso, fiz um texto, publiquei no meu feed recentemente falando sobre isso, meu último texto é sobre isso, mas 120 mil. Então eu queria que você explicasse como é que você fazia essa contabilidade, como foi que você contou essas horas estudadas e essas questões feitas e explicasse aí pro pessoal. Beleza, são muito mais que 10 mil, né? Assim, 10 mil foi quando eu comecei a contar. Porque eu, quando vim para Brasília, em 2013, para estudar para ser diplomata, eu conheci pessoas realmente profissionais de estudo. Até então, assim, para concurso, né, gente? A gente não conta nunca o estudo de fato, de graduações, e se for parar para pensar, mas não é isso, é estudo para concurso, cronometrado, com tabela, com não sei o quê. É isso que eu aprendi aqui em Brasília com a galera. Então, no ano de 2013, eu estudei muito, mas eu estudava errado, porque eu lia dezenas de livros para diplomacia e não fichava, não revisava, enfim. Então, essas 10 mil horas, elas não entram em 2013. Em 2013 eu estudei muito e não contabilizava. E aí eu conheci, principalmente Ernesto, que passou em 4º lugar para diplomata, e Ramon, inclusive, fiz live com ele domingo. Eles dois e mais 2 amigos que hoje são auditores, que estudavam comigo na biblioteca. Ramon já tinha passado, mas esses outros 3 falavam: Sarinha, você tem que se profissionalizar, você tem que acompanhar suas horas líquidas, você tem que acompanhar suas questões, você tem que refazer todas as questões que você errou ou teve dúvida. E isso quem me ensinou foi Ernesto, lá em casa. Ele foi e fez a minha planilha e falou: a partir de agora você vai contabilizar tudo isso. Então, assim, eu devo isso a eles, né? E também um coach, que eu tive, que não era coach, ele era executivo do Banco do Brasil, Regis Klein, o nome dele, que ele usa programação neurolinguística. Então, mas quando eu conheci Regis, eu já estava contabilizando. Então, era isso. Quando eu começava a estudar, eu ligava o cronômetro no computador e anotava a hora que eu estava começando aquela matéria. E quando eu parava aquela matéria, eu anotava: terminei tal hora. E aí botava lá na minha agenda, né? Tenho 3 agendas, porque não deu, são muitas horas. E aí, quando acabava uma, eu botava outra. Enfim, e aí quando eu terminava, eu botava numa planilha. E eu tenho todas essas planilhas até hoje. Isso eu vou vender um dia, pode ter certeza. Mas, assim, é como eu faço com os meus alunos. Eu tenho alunos de altíssimo nível e eu amo falar deles, inclusive o Jean. Eu tenho vários, assim, tem um de auditor do TCM São Paulo que faz 10 mil questões por concurso. Jean faz mais de 1.000 por semana. Ele é agente da PCDF, tá?
Então, assim, eu amo essas pessoas que passaram, que hoje para quem eu posso ensinar e compreende isso. Mas é isso, eu comecei a contabilizar. A grande base da sua preparação era a resolução de questões, assim, era o que você mais fazia. Mais do No que início, ler, mais do não. que... No início, não. Não, no início não. No início era muito PDF e tal. E aí, só que aí quando eu estava fazendo muito PDF, lia muitos livros, inclusive, grifava, aí os meus mesmos amigos que mandavam sugeriam que eu contabilizasse todas as minhas horas e botasse na planilha para eu sempre ter noção do que eu estava estudando, e o resultado disso são 15 aprovações, é justamente ter o controle disso. Então, eles ficavam também de olho, sabe? Eu falava, mostrava e tal, eu falava, e aí? Porque os caras são de altíssimo rendimento. Eu acho então, que isso é importante para você enxugar desperdícios, porque você identifica os espaços de desperdício da sua rotina, né? E você tem ali realmente uma forma de concretamente aferir a sua produtividade, né? Liquidamente, quanto é que você tem rendido. Agora, por outro lado, e isso é uma coisa que eu quero lhe perguntar, às vezes não é tão interessante o estudante ele ficar se condicionando à quantidade, seja de hora estudada, seja de questões feitas, seja de páginas lidas, porque às vezes, vou lhe dar um exemplo, às vezes o estudante num dia produtivo, ele leu 85 páginas, 150 páginas. Um estudante leu 150 páginas segunda-feira. Ele vai estudar terça, e aí o assunto já é um pouco mais difícil, ou ele já não está em um dia tão bom quanto estava ontem. Essa leitura ela vai fluindo um pouco mais lentamente. E aí, se esse estudante ele ficar condicionado àquelas 150 páginas do dia anterior, ele pode até desistir de estudar na terça. Ele fala, não vou estudar hoje não está rendendo. Está rendendo, ele só não está igual à segunda. Então, tem cuidado também para você não ficar... Se eu estudei 150 ontem, até porque os assuntos eles podem exigir velocidades diferentes, né? Dependendo da dificuldade que você tenha na matéria, no assunto, você precisa ir mais devagar, né? Claro, e eu ia, assim, só terminando, porque eu não falei das questões, né? Mas, foi quando eu comecei a contabilizar, que foi só em 2014. Então, tudo que eu estudei em 2013 era meio aleatoriamente, e aí os meninos falaram, não, começa a contabilizar isso. E aí eu criava meus cadernos no TEC, já em 2014, porque aí eu tive a nossa... Eu parei de contar em 120 mil, porque eu, tipo assim, não é que eu contava, eu criava os cadernos e botava na minha agenda. Tipo, aqui, só dessa matéria, 10 mil... Caralho, desculpa. De constitucional, eu fiz... Não vou nem dizer, porque eu só falo isso para os meus alunos, porque eu quero que eles passem. E é engraçado isso falar, porque eu fui falar isso na minha primeira live com o Léo Van Holt, que é consultor, ele sabe o que é estudar para concurso de verdade. E aí a galera de João Pessoa, que não entende nada de concurso, algumas pessoas falavam, mas será que ela fez isso? E eu acho engraçado, eu rio disso. Com alguns amigos meus que fizeram muito mais que eu. Inclusive um cara que passou em 12 concursos, vou conversar com ele quinta, eles riem disso, porque eles falam, caraca, a galera não tem noção mesmo, né, do que é de fato estudar muitas questões, contabilizar. Eu falei, cara, não, e eu vou vender isso, porque eu preciso ensinar, pelo menos, para os meus alunos o que é estudar. E eu consigo ter um aluno de 22 anos, claro, eu tenho vários que fazem milhares e milhares de questões, como eu fazia, mas eu tenho um menino de 22 anos que vai passar entre os primeiros da polícia, que ele quiser, porque ele faz exatamente como eu fazia, e isso me orgulha muito. E também, aí eu rio. Essas questões, Sarinha, você fazia, era por site ou por livro de questões? Então, eu fazia por vários meios, principalmente pelo TEC Concursos, tá, gente? O TEC não me paga R$1. Eu não conhecia esse site. Ele não me paga R$1 para isso, para eu falar nada. Inclusive, fiz live com eles, tá no meu Instagram. E quem me disse isso? Uma consultora legislativa, passou em primeiro lugar na Câmara, em 2013, eu estava para diplomacia, e ela que me disse, ela fazia milhares também. E aí ela dizia, Sara, vá para o TEC, porque eu fazia concursos. Ela falou, não, vá para o TEC. E eu sempre escutei pessoas. Eu conheço o que concurso também. Eu não, fiz por lá. Nunca. Eu já achava incrível assim, a ferramenta. Porque tinha. Eu acho aquela contabilidade, aquela contabilidade de questão, eu achava muito. Eu acho muito importante. Porque acontecia muito, Sarinha, de eu estar, por exemplo, uma sexta-feira à noite. E aí eu olhava assim, aquela sexta-feira à noite, eu falava, gente, eu podia estar comendo sushi, eu podia estar namorando, eu podia estar numa festa, eu podia estar, mas eu não tô. Eu tô aqui por uma boa causa. Então, já que eu tô aqui, eu vou fazer valer a pena. Porque eu já não tô fazendo nada do que eu gostaria. Então, eu vou fazer valer a pena essa minha sexta-feira em casa. E aí eu olhava aquele número, eu falava, hoje eu quero fazer tantas. E aí eu saía.
E eu também me motivava assim. Por exemplo, eu fazia 250, aí eu dizia, agora eu quero 500. Então eu ficava, sabe, Sim, naquela agonia, querendo chegar a 500. Chegava em 500, eu quero 750, a 1.000. E assim fui, aí eu devo ter feito umas sim, 10 mil. 10.000 exato. eu já Só? acho um Não, número calma. Peraí, mais extraordinário, 10 assim, mil em quanto tempo? no meu período de estudo. 10.000 Caramba, eu tenho. questões. Cara, eu preciso falar com os meus alunos. A gente tem que fazer uma live. Eles fazem 1.000 por semana. Nossa É Senhora. muito doido isso, mas assim. Agora sim, Sarinha, porque também eu acho que depende da maneira como cada um resolve. Porque eu resolvia, mas era fazendo todo um estudo em volta. Eu não resolvia assim 100, 200 para depois analisar o que tinha errado. Por exemplo, eu fazia uma questão, aí às vezes eu abria a lei, porque eu tinha errado a questão, e eu ia estudar toda a lei. Então eu demorava ali na lei, até fazer outra, Sim, entendeu? Então não era sim. a minha forma de estudar com questões era essa. Mas Tá. continue. E a minha também, gente. A minha, assim, no início, o que ele perguntou, por quais meses? Eu já falei, Tec Concursos foi o grosso. E aí ficava tão cheio os meus cadernos que eu começava a deletar. Mas eu sempre tinha um controle quanto a isso. Por quê? Porque eu queria esgotar o meu edital, todos os, né? Como eu podia esgotar de questões, eu esgotava. E a banca, e então, os filtros que eu sempre ensino para os meus alunos na minha consultoria. Mas eu fazia pelo TEC, fazia todos do PDF, todos os exercícios, e fazia também alguns do que concursos quando eu não achava no TEC, beleza? E mais, eu criava grupo de estudo com um cara que hoje é auditor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, fiz live com ele também, tá no meu Instagram, que era sobre isso, Essa, a gente criava. Essa já É é isso, a pergunta que eu ia lhe fazer, já faço para você já continuar aí, porque é eu isso. sei que em um determinado momento você começou a fazer as suas Sim, questões. Quer dizer, você exatamente. acabou as questões que tinha nesses sites. Não, eu Esgotou o acabei. estoque. Eu não só esgotei, é porque calma. O que eu fazia com ele eram de leis que não tinham muitas questões. O Entendi, concurso para o entendi, qual a gente estudava só teve, esse que eu falei para vocês, né? Só teve em 93 e 2005. É que nem regimento do Senado, os meus alunos. Ou entendi. pacote anticrime aí para vocês da carreira policial. Sempre vai rolar uma lei que não tem muita questão, você tem que fazer milhares. Sempre meu lema é esse. Então você cria. Pega um grupo de estudos do mesmo nível de vocês, aí você tem que ter a humildade de reconhecer se está em nível iniciante, intermediário ou avançado. Pega alguém do seu nível e vocês vão criando questões ali juntos. É o que eu fazia com o Ricardo, ele é auditor hoje, enfim, e aí eu expliquei numa live que eu fiz como eu fazia. Só que isso era para quem não tinha. As leis, as questões pelas quais eu estudava, essas 120 mil, que na verdade é muito mais, só que assim, é quando eu paro para organizar. É como os meus alunos fazem hoje. Eu quero 1.000 questões por semana. Ponto final. Vai dar um jeito de fazer. E aí eles contabilizam isso, 1.000 questões por semana. E aí, pessoal, como é que eu fazia? Eu não só fazia. Todas que eu errava, eu tinha dúvida. Eu copiava e colava em arquivos do Word, tá? Para cada tópico do edital, eu criava um arquivo do Word. Eu errei, eu tinha dúvida com os comentários. Então eu lia e relia. Eu não fiz isso com as 120 mil, porque tipo, eu só fazia com as que eu É, é errava, eu tinha aquele, é dúvida. aquele, é, é aquele chamado caderno de erros, né? Que o pessoal Erros faz. e dúvidas no meu caso. Erros e dúvidas. Eu, na Sim. minha época, sabia que não era comum ainda ouvir o pessoal falar em caderno de erros. Isso é uma coisa que começou, eu acho que tem uns 2 anos. Mas aí, quando eu passei aqui no concurso para delegado, que eu estava estudando muito, eu fazia muita questão, eu não via muito o pessoal falar nessa questão de caderno de erros. Mas hoje, eu vejo que todo mundo está estudando assim, né? Muita Eu questão aprendi aqui em fazendo um caderno de Brasília. erros. E sempre falava isso, assim, mesmo eu acho que já eu concursado em 2015, eu já falava isso para todo mundo, né? Eu não profissionalizava isso, eu não era professora ainda, eu estava estudando, mas eu sempre dizia isso para todo quem era profissional. De novo, pessoal, não adianta você falar para as pessoas o que você faz se o receptor da mensagem não tem noção de nada e acha que você está mentindo ou não entende de nada. Você tem sempre que falar, por isso que os meus alunos, eu gosto muito quando a pessoa já está em nível intermediário, porque já sabe como é. Pessoal mais do nível básico ou iniciante, ou que nunca estudou para concurso, não entende a noção disso. Eu espero que quem Eu esteja tenho aí, uma né? dica, eu tenho uma dica até melhor do que essa sua, Sarinha. Não fala nada, né? Mas quando você é professor e tem que Você tá falar, falando porque você ensina, mas eu digo eles.
não se Sim, incomoda, não precisa falar, faz, né? sim. Não É, precisa falar, porque além de tudo que você tem que passar, né, no processo de sim, preparação, que só você sabe o que você passa, né? Cada um sabe o peso ali da cruz que carrega, você ainda vai ficar ouvindo esse zum 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 à sua volta. Então faz, não fala, escuta a Sara exato. Delma, faz o que a Sara Delma tá mandando, Vai gente, lá que na ela passou consultoria, aí, né? que vai na consultoria de Sara Delma. Então, segue aí. Então, Sara, só fechando, você fazia questões pelo que concursos, até descobrir o TEC concursos, começou a fazer concurso, questões desses TEC concursos, você fazia cadernos com erros de questões e dúvidas que surgiam na resolução de questões, e todas as questões que você fez, você salvou numa espécie de banco que você criou. Eu Você fazia copiava e colava copiar. todas as que eu errava e tinha dúvida no Word, e isso era a base de revisão também. Que eu voltava para isso e ficava relendo, relendo, relendo. Por isso que Mas quando. e como você sabe que foram 120 mil? Porque tanto no. Então, quando eu parava em 10 mil, era sempre blocos de 10 mil, para facilitar, como eu faço com os meus Somente. alunos. Blocos de 10 mil, tá, gente? Blocos de 10 mil. Vamos Velho, trabalhar assim. vocês que estão do outro lado aí, tem que fazer 1000 questões por semana. E se for CESP, mais Nossa fácil Senhora. ainda, que é certo e errado. Se for Meu FCC, Deus. eu tenho uma aluna de João Pessoa, inclusive, Isabelle Leite, que para analista do TRF3, ano passado, ela fazia 100 questões por dia, FCC, meu irmão, ABCDE, 100 Que questões são por questões dia. longas, né? São questões longas, Fora o contextualizadas. estudo. Isabelle Leite, aí de João Pessoa, é porque eu tenho aluno do Brasil todo, mas a de João Pessoa eu fiz ela fazer durante meses. Então são 700 questões por dia, porque ela fazia de domingo a domingo. Agora, se for CESP, é muito fácil fazer 1000 questões por semana. O meu aluno, Jean, e outros que eu não posso falar o nome, ele eu posso porque ele deixa, mas os outros fazem 1000 questões por semana, banca CESP. Então, CESP para mim era tranquilo fazer bloco de 10 mil questões. Assim, tranquilo, dado o tempo, né? É a minha Por banca isso, predileta. Foi a banca do meu é concurso. fácil. Eu acho as questões mais inteligentes, Sim, contextualizadas. O CESP prioriza muito jurisprudência, que é o que eu mais gosto de estudar. sim. Chegou uma época que eu fiquei realmente muito viciado em fazer questões, né, e acompanhar as questões com a lei. Mas Sim. jurisprudência, adoro estudar informativo, então o CESP prestigia muito e eu me identifico muito com isso. Sarinha, além do óbvio, né? Quais os segredos para você passar em um concurso? Quais são as que é estudar? E a gente já está vendo aí que tem uma preparação alicerçada, né, na resolução de Uhum, questões, que tenha uhum. isso ali como uma prioridade. Além disso, que a gente já presume, né? E quais são os ingredientes que você reputa indispensáveis assim para uma trajetória de êxito nos concursos públicos assim? Quais são as, digamos assim, as vigas Tá. que... Prim... Eu vou falar agora, eu vou sair um pouco do óbvio, tá, gente? Porque eu já fiz diversas lives explicando isso que eu já estou explicando aqui. Falo também do planejamento, que vocês têm que toda semana planejar quantas horas vão estudar na semana, quais matérias e quais tópicos do edital, sempre se baseando nos tópicos do edital. Mas isso daí eu já falo em todas as minhas lives, vocês podem acompanhar. Na minha consultoria também. É o básico que vocês já aprendem, talvez com o próprio professor Marconi e com todos os outros, as outras pessoas que falam o óbvio. Planejamento, execução, no meu caso eu estou falando já milhares e milhares e milhares de questões, acompanhamento das horas e acompanhamento da sua produtividade, do seu rendimento, né? Rendimento nos percentuais de acertos das questões, é isso. Mas aí saindo um pouquinho do óbvio, Só um parênteses, Sarinha, nem você sim. querendo você consegue ser óbvia. Nunca, obviedade nunca com você. Você é engraçado. Manda, Mas, manda. gente, assim, o ingrediente mesmo, além desse óbvio aí de planejamento, bababá, todo mundo, todo concurseiro sabe, tem que fazer, que eu aprendi ao longo das 15 aprovações e de muitos anos de solidão em Brasília. Estudar, porque estudar é uma arte solitária, né, gente? Longe da minha família, longe de tudo, e aprendendo, ou seja, primeiro ingrediente que veio intuitivamente, aprenda com pessoas que tiveram êxito. Eu fiz isso aqui. Em 2013 eu errei, eu estudei tudo errado ao longo de 2013. Em 2014 eu escutei os meus amigos que disseram: vamos contabilizar isso aqui tudo, bora fazer uma planilha.
eu odeio planilha, mas eu tive que passar do meu agente. Vamos contabilizar? Ou seja, escutem pessoas que realmente tiveram sucesso nos concursos ou na área que você quiser. Entendeu? É isso. É fundamental. E, claro, colocar em prática. Segundo, se eu fosse escutar as pessoas falando de mim, porque você largou o emprego, você pediu exoneração do cargo para estudar integralmente. Se eu fosse escutar certas pessoas na minha vida, eu não tinha passado nem em 5 concursos, quanto mais em 15. Então, não escutem pessoas que não querem muito o seu bem. Vocês têm que ter esse feeling de sempre se guiar pela sua intuição. Por aqui vai, por aqui não vai. Essa blindagem, só um parênteses, Sarinha, sim, essa blindagem, perfeito. essa frieza é muito importante. Porque, às vezes, você falou aí, pessoas que não querem o seu bem, às vezes não é nem isso. Às vezes as pessoas elas falam as coisas por falar, por displicência, e elas não sabem o mal que elas estão causando com essa displicência. Sim. Fazendo certos comentários. Às vezes elas não estão com maldade, mas isso faz mal, muitas vezes, assim, para quem está num processo de preparação para concurso público, né? Eu concordo com você que concurso público é uma arte muito solitária. Porque por mais que você tenha uma família acolhedora, bons amigos, é você e você ali na hora da prova e carregando aquela dor que a reprovação acarreta. Porque, assim, para quem está de fora, só os extremos costumam ser percebidos. Aprovação e reprovação. O que acontece entre uma reprovação e outra, o que você cresce entre uma reprovação e outra, só você costuma perceber. Eu vou dar um exemplo. Eu estou até fazendo um texto sobre isso, vai ser meu próximo. Perfeito. Mas digamos que você faça uma prova hoje, acerte 60 questões. Você faz uma prova daqui a 3 meses e reprove. Acerta 60 questões e reprova. Você faz uma prova daqui a 3 meses, acerta 65 e reprova também. Você sabe o quanto essas 5 questões de uma prova para outra custaram. Mas quem está de fora vê o quê? Que você reprovou 2 vezes. Exato. Você reprovou na primeira, você reprovou na segunda. Então, se você for receber esse olhar de quem está de fora, não sabe o crescimento que tem ali entre uma reprovação e outra, você vai se desestimular. Então, isso é muito importante que você falou aí. Perfeito, gente. É isso. Não dá para ser óbvio com o meu amigo Marconi, né? 12 anos de amizade aí. Não dá para ser óbvio com ele também. Você não repito, você nunca é óbvio, Sarinha. Você não consegue. Sara, a gente tenta, né? Terminou de responder. Sim, você responder, é isso mesmo. Eu perguntei, eu respondi, né? Porra, tô foda. Não, você falou que eu... Sarinha, essa é outra pergunta que eu quero lhe fazer. Durante a preparação para concurso, o emocional, ele é muito posto à prova. Exatamente por isso que a gente acabou de falar. Né? Você às vezes sabe a briga que você está brigando, você sabe o que você está ganhando, o que você está perdendo, do que você está abrindo mão, o quanto você está ficando melhor. Você sabe para onde você está indo. Mas você lida com os olhares dos outros, você lida com as dificuldades, às vezes financeiras, os custos para você manter uma vida como concurseiro. Às vezes você precisa trabalhar e quando você trabalha e estuda, a luta é mais difícil, né? Você tem que ter um jogo de cintura maior para dar conta do cansaço físico e mental. Então, o emocional da gente, por conta desses altos e baixos, dessas dificuldades que vão surgindo, ele é muito posto à prova. Como é que você lidava com essa questão emocional? Difícil, porque sempre foi muito solitária, porque eu sempre escolhi... Claro, eu tinha meus momentos de diversão, geralmente saía final de semana, pelo menos no sábado à noite, eu saía, mas assim... Eu tinha que lidar com a saudade de casa, era muito difícil aqui em Brasília, longe da minha família, minha mãe, e eu sempre fui muito grata pelo esforço da minha mãe, que está aí olhando, tem aluna minha, inclusive, aí, Tatiana, minha mãe em me sustentar aqui em Brasília, então era a minha motivação, assim, era muito difícil estar longe dos meus pais, e meu pai também me ajudando muito, era muito difícil estar longe da minha família, sozinha aqui em Brasília, e ainda enfrentando preconceito por ser nordestina, e ser mulher, e pegar as vagas deles aqui. Você tem que lidar com tudo, né? Ainda tem que lidar com recalque, ainda tem que lidar com inveja do outro. Aí você para e pensa, velho, quer saber? E nada disso importa pra mim. Só importa o esforço que meus pais fazem para me manter estudando e o meu esforço para estudar. E é só isso. Pra mim era a única coisa que importava depois, né?
de sacar tudo. Eu tive meio que uns insights, assim, eu falei, ih, meu Deus, eu ria, depois eu tinha pena do outro, depois eu pensava, ih, coitado, enquanto o outro tá aí falando um monte de besteira, eu tô focando na ajuda dos meus pais. Mas se você que está do outro lado não tem ajuda dos seus pais, ou de quem quer que seja, emocional ou financeira, lembre-se, ninguém vai carregar sua cruz, só você mesmo, só depende de você. Se não tem grana para estudar, faz uma poupancinha, dá um jeito, tem muito material gratuito, eu estou ajudando isso muito agora com essas lives e vou fazer cada vez mais lives gratuitas para vocês. Tem muito material gratuito, dê seus pulos, não escute quem quer que seja, que possa ousar dizer que você não consegue. Então é isso, eu lidava com isso. E uma frase que eu novamente cito, William Douglas, que ele foi muito importante para mim, quando eu li, ali quando eu estava no limiar da minha preparação. Óbvio, sempre a vida é assim, né? Sempre existirão pessoas que vão jogar ali com armas mais favoráveis que as suas. Né? Então faça das suas dificuldades a sua arma. William Douglas, ele disse, tem uma frase que eu li no livro dele que eu carrego comigo até hoje. Você tem que dizer para você que você vai vencer com ou apesar das circunstâncias. Então, se elas forem boas, ótimo, use-as a seu favor. Se não forem, vença mesmo assim. Né? Numa linguagem mais popular, dá teus pulos. Né? Dá teus pulos. Então, isso dá uma força você acreditar que você pode vencer apesar das circunstâncias. Eu acho que a gente tem que acreditar nisso. Sim. Sarinha, além daqueles presentes óbvios que a gente se dá quando passa em um concurso público, que é a independência financeira, né? Muitas pessoas somente saem de casa quando passam em um. A questão da estabilidade, que é uma tranquilidade, né? Um conforto que a gente no serviço público tem. Além disso, o que foi que o concurso lhe trouxe assim, de mais valioso? Como ser humano, como mulher, né? O que foi que o concurso lhe ensinou? Você se preparar durante todos esses anos, assim? Quais foram legal, os Marconi. assim? Atualmente, no Superior Tribunal de Justiça, é uma honra muito grande poder escrever as minutas e votos de um ministro e decidir estar na cúpula do judiciário e participar disso, para mim, é a maior honra em ver, de fato, a justiça sendo feita no alto grau, porque tem muita coisa que não vai para o STF, para no STJ, pessoal, Superior Tribunal de Justiça. É uma honra muito grande para mim ver o desenrolar jurídico desde da primeira instância, passando pelos tribunais e chegando lá nas minhas mãos e nos meus olhos. Não tem preço para isso. E o meu chefe é um juiz substituto muito querido. Ele é um juiz, assim, que é o juiz substituto do ministro, né? Não dá para falar diretamente com o ministro, enfim, vocês podem imaginar os milhares de processos, né, que chegam. E o meu chefe, ele é muito maravilhoso. Ele me ensina, assim, ele tem mestrado, enfim. Ele é um rapaz perfeito, assim, no ensino. Então, eu trabalho no Superior Tribunal de Justiça, tenho um excelente chefe e estou muito feliz. E como consultora legislativa, eu vou participar, eu vou produzir as leis do DF e vou fazer os pareceres terminativos, enfim. Eu vou estar no meio de consultores que participam diretamente da produção de leis que afetam milhões de pessoas. E eu acho isso não tem preço para isso, para mim, na minha concepção. Como ser humano? É isso, é a realização profissional de você fazer parte da definição jurídica ou legislativa da vida de milhões de pessoas. Não existe, para mim, não existe preço maior de você participar disso. Para mim, não vejo, assim, é isso. Eu vou só fazer um fecho aqui para a gente poder interagir com o pessoal um pouquinho, né? Que eu vi que houve muita pergunta. Eu quando conheci Sara, há mais de 10 anos, logo depois que eu conheci, eu brinquei, e Sarinha deve lembrar disso, dizendo, Sarinha, você não existe de fato. É só uma impressão que a gente tem, uma abstração. E hoje, passados mais de 10 anos, né, eu só vejo a atualidade dessa minha definição. A atualidade dessa minha definição, você com todo esse histórico de aprovação, com 120 mil questões resolvidas e com mais de 10 mil horas líquidas estudadas. Então veja que a minha definição de outrora, né,
Ela tá Mas, bem Marconi, você atualizada. vai conhecer. Eu vou trazer meus alunos para você conhecer. Eles fazem muito mais questão que eu. Muito mais. Nossa Senhora do Eu acho que céu. a gente tem que fazer umas Nossa lives Senhora. com essa galerinha. Sim. Sarinha, muito obrigado por ter aceitado participar, tá? Eu acho que a gente já tá com mais de hora de live, né? Não, Não? 9h22. Começou às 8h32. Temos 10 minutos. Ah, beleza. Eu tava olhando aqui, a hora não tá. Então vamos Então, usar esse faltam tempo 10 agora. minutos. Eu te Ótimo. aviso. Podem Então perguntar aí, galera. primeiro eu acho que eu abro para você falar alguma coisa e depois a gente vai para as perguntas. O que é que você acha? Quer se despedir do É, pessoal antes, dizer alguma mensagem, deixa alguma eu coisa? ver. Não, eu tô olhando aqui as mensagens, pessoal muito querido, gratidão por todos, gratidão a todos, é que eu não consigo ler e falar ao mesmo tempo. Mas enfim, tem um monte de pergunta aí, gratidão a todos pelo carinho, por terem me ouvido. Eu espero que o que eu falei aqui possa servir de inspiração para algumas pessoas. Se servir, eu já estou muito feliz e grata, porque para isso é a única coisa que me importa aqui hoje, é inspirar pessoas que de fato conseguem receber e compreender tudo que foi falado aqui. Se eu conseguir isso para 3 pessoas, já estou feliz. É isso. Então vamos interagir um pouquinho. Oi para Recife, a Cícera Pereira pede. Uh, eu, eu vi aqui que foi muito perguntado sobre a questão de como você lidava com as reprovações, porque você falou de todo o Ah, histórico de beleza. aprovação, mas e Sim. reprovações? Quantas? Você tem isso contabilizado também? Ou conta ruim você não faz? Ah, faço conta ruim, claro, como eu fazia conta ruim das questões que eu errava. Então, Certo. sim, com certeza. Gente, eu fui reprovada no concurso de auditor do Tribunal de Contas da União, em 2015. Fui reprovada no concurso de diplomata. Fui reprovada no concurso do TRE Paraíba, analista, 2015 também, início de 2015. Fui reprovada por 1 ponto no concurso da Anvisa. Eu fui reprovada em muita coisa, gente, também. Enfim, esse do concurso da ABIN é um calo para mim, mas eu tenho que fazer uma live só sobre ele, porque eu estava entre os primeiros lugares na objetiva, e aí eu fiz uma cagada na discursiva e caí muitas posições, e isso para mim é um fracasso, porque eu errei lá, toquei as folhas, enfim, foi bem difícil para mim, porque eu, enfim, sabia tudo, respondi tudo certo e respondi nas folhas trocadas. Então isso, eu não fui reprovada, mas para mim é um fracasso. Então, conto como fracasso, não como reprovação. E assim, o que mais que fui reprovada que eu tentei? Ah, esse de auditor aí da CGM, eu passei lá entre os últimos lugares, eu também fiquei triste. Deixa eu ver. Ah, gente, é muita. Assim, essas reprovações que. Enfim, acho que a que mais me doeu foi a de diplomata, porque era o que eu queria, né? E aí não fui aprovada e me doeu bastante. Eu digo, vamos aprender a enxergar as reprovações. Tem outro texto meu Sim, no feed sobre reprovação. A reprovação ela vai dialogar com você. E as interpretações, né, a forma como você vai encarar as reprovações, vai depender muito da sua positividade ou da sua negatividade para a vida. Você tem que pensar que uma aprovação, né, Sara, ela é forjada por muitas reprovações. Então as sim, reprovações elas são um substrato da aprovação. Eu dizia para mim mesmo assim, se neste ano eu reprovar 10 vezes, é melhor do que eu reprovar uma. Porque foram 10 sim, oportunidades que eu tive para aprender. Aprender sim, com as reprovações. Então, assim, é melhor eu reprovar muito em um ano, porque eu vou passar sim, mais rápido, do que eu reprovar sim. uma vez. Porque às vezes você, quando só quer jogar querendo Ah, acertar, você se inibe. E você tem medo de ir, porque você tem medo, eu vou me machucar, eu vou reprovar, eu vou ficar sim, contabilizando essa reprovação, eu quero estudar mais. Mas você não sabe quanto aquela reprovação vai trazer. Se você ficar nessa, você vai estar deixando de fazer prova, deixando de fazer prova, deixando de fazer prova, e reprovação ensina. Então vamos encarar a reprovação da maneira certa. Fala, Sara. sim. Não, tô só agradecendo, porque tem muita gente que fala coisa linda aí pra mim, a Paola, a Tatiana, que é minha aluna, tem uma galera, aí eu faço assim só pra mandar beijinhos, mas pode falar. E por falar em galera boa, eu tenho que mandar um beijo aqui para Josileide Cavalcante, que acompanha sempre aqui tudo. Ela sempre comenta, sempre está nas lives. Um beijo, Josileide. Eu sou amigo da sua prima Morgana Ramalho. Um beijo para Morgana Ramalho, ela diz aqui. Seja sempre muito Beleza. bem-vinda.
Alguém falou aqui, Tiago Camelo, disse que apostava que ele estava acompanhando. Será? Não vi Tiago por aqui. A senhora, minha mãe, Maria Edilene, a pessoa que eu mais amo na vida, gente. Um beijo para minha mãe. Linda! Nossas mães, então, estão aqui, né, Sarinha? Sim, minha mãe sempre acompanha tudo. E alguns alunos também sempre acompanham, porque tudo que eu falo, eles, né, principalmente os mais focados, assim, tudo que eu falo, qualquer coisa que eu falo, assim, eles, caraca, vou aplicar. E eu amo esse apoio deles, é muito importante para mim também. Muita gente participou, muita gente aqui lhe elogiando, Sarinha. Muita Gratidão, gente parece ter pessoal. gostado da live. Meu amigão Vitor Lessa, de Maceió, um grande abraço, Vitor. Fico feliz, pessoal. Eu fico muito feliz com isso, porque, como eu disse, a única coisa que importa aqui é falar para quem sabe escutar. Se alguém consegue compreender o que é falado ou o que é ensinado, é para isso que estamos aqui, para atingir vocês que conseguem, de fato, compreender o que se fala. Quem não consegue, nem jogar pérolas aos porcos, né? Não é o caso aqui. Eu já sei que tem muita gente que consegue compreender o que é dito. E lembrem-se, pessoal, eu fiquei anos e anos em Brasília estudando com uma galera muito profissional do estudo. A galera não brinca em serviço aqui. E eu peguei todos Sarinha, esses anos para passar para vocês. Tem uma moça, aqui a Loris GS. Ela diz assim, essa nunca teve vida social. E aí, Marconi? Quer desconstruir isso ou eu faço por você? Pode desconstruir. Gente, ela sempre teve vida social. Sarinha sempre teve muitos amigos. Sempre gostou de dia, sempre gostou de noite, sempre gostou de praia, sair, sempre gostou de tudo. praia, sempre gostou de festa. É uma pessoa agregadora. Sempre. Ela quer estar sempre com os amigos à volta. Sim. Tem a família, amigos. Sarinha é do povo. Eu sou do povo mesmo, viu, galera? Eu adoro uma farra. Ó, minha mãe falando aí, teve demais. Teve demais vida social. Gente, falem aí com Maria de Fátima e perguntem aos meus parentes também. E Marconi, que é quase um parente. Paola Muniz, ela diz pra mim, uma mulher de verdade é como você. Isso que é uma mulher que o homem tem que casar. Fala pro boy. O boy, inclusive, terminou o mestrado ontem, já entrou no doutorado. Eu tô morrendo de apaixonada. Aí. Direito tributário, que ninguém merece, mas esse danado gosta. Muito. Eu fiz meu AB em Direito Tributário. Tudo certo. O Jonathan Oliveira, eu tinha feito aquela pergunta. Ele que estava perguntando aqui sobre reprovações. Já foi respondida essa pergunta. Espero que ele tenha visto. O César Alves disse que isso é modelo para todos nós. Olha aí, Sarinha. Paola Muniz. Oxe, bom demais. Tem que valorizar a mulher inteligente, é verdade, concordo. Patrícia, que é de João Pessoa, Patrícia Maroja, sabe que eu tive muita vida social também. A galera sabe que, gente, agora, claro, eu tinha vida social porque eu me acabava de estudar manhã, tarde e noite. Não era isso, assim, tô aqui, não consegui estudar, assim, às vezes sim, como fuga, mas eu não recomendo. Não fique muito tempo na autossabotagem e na fuga das festinhas, não. Vão para a festa, depois que fizer 1000 questões por semana, é o que eu falo para os meus alunos. E tem que ter cuidado, pessoal, administrar bem o lazer. Essa é uma dica muito importante, porque existe lazer e lazer, né? Você tem que pensar no custo daquele seu momento de desligamento dos estudos. Né? Existem programas que eles não lhe comprometem tanto no dia seguinte. Claro que às vezes a gente precisa estar com os amigos, ficar até mais tarde, a gente tem uma formatura, a gente tem um aniversário, a gente tem uma festa maior. Mas é importante que você administre também os seus momentos de... Porque às vezes, Sarinha, você vai... eu estou precisando desestressar. Estou precisando extravasar, como muita gente fala. Aí vai para uma festa que extravasa aquela noite, mas se compromete assim por mais 2 dias. Então, esse não pode ser seu padrão para se desligar dos estudos. Você pode fazer isso de vez em quando, mas se toda semana você for para uma festa que vai custar aí mais 2 dias para você se restabelecer, então... essa sua maneira de relaxar, de espairecer, tem que ser repensada, né? Exato. Sarinha, nós estamos aí com 57 segundos. Mandar aí também beijo para Manu Veloso. Manu Veloso. Beijo, Manu! Manu, beijo. Um abração pro meu amigo Leandro Cabral, que tá aqui também. Muita gente, cara. Muita coisa para ler. A gente tinha que fazer uma live só para ler. Mas a gente vai fazer uma live com o Marconi, tá, gente? Marconi vai ser meu convidado em julho para falar tudo de carreiras policiais. Tudo da preparação dele também.
Então vai ter mais live com o Marconi em julho no meu Instagram, viu? Pessoal, vou deixar o professor Eric Scapin, eu sigo, ele é juiz do Rio e é Beleza. professor de cursinho. Satisfação tê-lo aqui, Eric. Eu vou deixar, pessoal, para quem perguntou, a live salva no IGTV, beleza? Isso. E eu no meu YouTube depois. Show de bola. A gente vai ficando por aqui. Um beijo grande para todos vocês. Muito obrigado.